irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre toda a sua casa e sua família. Você está no canal Teologando. Eu sou o pastor Leandro Silva e hoje nós vamos tratar de um tema muito polêmico no mundo teológico. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos que haverá o arrebatamento da igreja, mas afinal, a grande pergunta que se faz é: quando será? Antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação? Nós iremos analisar três principais linhas teológicas. Vamos analisar a corrente teológica do mid-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Vamos lá? Antes de tudo, precisamos compreender em seu contexto o que significa a palavra arrebatamento. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Porém, ninguém sabe quando isso acontecerá. O que nós sabemos que será no final dos tempos. O arrebatamento será quando os salvos serão levados para o céu junto de Jesus sem morrerem. Lembra do que o apóstolo Paulo disse escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esse eles aqui é uma referência aos mortos, porque segundo Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estamos vivos, nós iremos nos encontrar com os mortos que ressuscitaram nos ares e depois estaremos para sempre com o Senhor, tá? E uma referência a isso também, um símbolo sobre o arrebatamento, podemos tomar algumas personagens da Bíblia, o próprio Enoque e Elias, que foram arrebatados e subiram ao céu. Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 2 Reis 2:11. E o próprio Senhor Jesus, que depois de haver sido ressuscitado, ele subiu ao céu enquanto seus discípulos estavam olhando para ele. É só você ler esta referência em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Mas, Leandro, o que é, na etimologia correta da palavra, o que significa o arrebatamento? Arrebatamento no latim é raptare, ou raptus in, que significa extrair com violência, significa arrancar de algum local para outro de forma inesperada, significa rapto, significa sequestro. A mesma palavra arrebatamento aparece também no grego, e no grego é harpazo. Harpazo significa retirada brusca, sobrenatural e inesperada da igreja deste mundo, culminando no encontro com o Senhor Jesus nos ares. De forma geral, para que você entenda, o arrebatamento é descrito na Bíblia como rapto. A palavra rapto, como já disse antes, significa o ato ou efeito de tirar uma coisa ou uma pessoa de forma inesperada e violenta. A ideia nesse contexto aqui descreve a ação de ladrões e de águias. Ambos furtivamente apropriam-se de seus despojos sem que suas vítimas o percebam. Então, o que acontece? O vocábulo arrebatamento mostra claramente a rapidez e a precisão em que Cristo arrebatará a igreja ao toque da última trombeta. Agora, para que você entenda, vamos definir de maneira cronológica, de forma cronológica, como será o arrebatamento. Então, o arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos... É só você ler em João. Lembra de João capítulo 14, do versículo 2 ao 3? Quando Jesus disse assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu irei para o meu pai, preparar-vos-ei lugar para onde eu estiver, estejai vós também. O que Cristo estava ensinando aos seus discípulos aqui? Ele estava fazendo uma analogia ao casamento judaico da época. Como é que funcionava o casamento judaico? Era mais ou menos assim. Quando as famílias então decidiam qual seria a noiva para o filho, então o que era feito? O pai falava para o filho voltar para casa, preparar lugar, preparar a casa, preparar o quarto para receber a noiva.
Enquanto o filho ficava em casa preparando a casa, um amigo desse noivo ficava com a noiva, protegendo ela, guardando ela, vistoriando ela para que ela não se envolvesse com outros homens e que os outros homens então passassem a ter ciência que aquela moça já tinha então um pretendente, já tinha um futuro marido. Enquanto isso, o filho ficava em casa organizando toda a casa para poder receber a noiva. A partir disso, o pai deixava uma espécie de serviçal à disposição do filho e esse serviçal ficava com uma espécie de buzina nas mãos. Quando o filho terminasse de arrumar a casa e a casa estivesse pronta, o filho avisaria a este serviçal que a casa está pronta, então o serviçal tocava a buzina. Esse toque da buzina era uma mensagem dada ao pai do filho. Qual era a mensagem? Com o toque da buzina, o filho estava mandando uma mensagem: pai, a minha casa já está pronta, eu já posso receber a noiva. A partir daí, o pai dava ordem ao filho para buscar a sua noiva e trazer para a casa que já estava preparada. Então era este cenário que Jesus estava falando com seus discípulos, tá? Em João capítulo 14, a partir do versículo 2 e 3. Ou seja, Jesus dará ordem, uma trombeta soará, aí Jesus descerá à terra, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos, caso estejamos vivos nessa época, seremos arrebatados, raptados, sequestrados. É só você ler 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Agora, quando isso acontecerá? Quando isso será? Quando isso poderá acontecer? Em qualquer momento. É por isso que precisamos estar sempre preparados. Sobre isso, sobre o arrebatamento, do quando, onde, o porquê, há muito debate sobre se acontecerá antes, se acontecerá durante ou se acontecerá após o período da grande tribulação mencionado em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 21. As três teorias principais são: vamos falar primeiro sobre a midi-tribulacionista ou mesotribulacionista, tá? De acordo com essa corrente teológica, de acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade do período da tribulação. Lembra que a tribulação vai ter um período total de 7 anos, ok? E esse período de 7 anos será dividido em duas partes. Então teremos os primeiros 3 anos e meio e os derradeiros 3 anos e meio. Então, segundo a visão dessa linha teológica, a igreja será arrebatada nos primeiros 3 anos e meio do período da tribulação. A igreja vai passar uma metade da tribulação na terra, tá certo? Ou seja, o que essa linha teológica defende é que a igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, não é as manifestações da ira de Deus. Ela será arrebatada antes que comece a segunda metade ou a segunda semana, que segundo essa teoria contém todo o derramamento da ira de Deus. Então, segundo essa linha teológica, é um período de 7 anos dividido por 2, os primeiros 3 anos e meio, segundo ela, será 3 anos e meio de paz, prosperidade, segurança, sem guerra, sem contenda, sem briga. É quando a igreja estará aqui. Ao final desses primeiros 3 anos e meio, vai vir os 3 anos e meio derradeiros aí, que vai haver a perseguição intensa contra a igreja. Aí nessa hora a igreja não estará mais sobre a terra. E quais são os principais pontos desta teoria? Bom, o primeiro ponto dessa teoria é relacionado à última trombeta. A última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, 52 é identificada como a mesma trombeta tocada em Apocalipse 11, 15, que ocorre em meio à tribulação. Depois você lê na tua casa Apocalipse 11, versículo 2 ao 3. Se as duas trombetas são a mesma coisa, segundo essa visão teológica, o arrebatamento ocorrerá então em meio à tribulação. O segundo ponto é o seguinte: a igreja escapa da ira de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, da hora da aprovação de Apocalipse 3:10. O terceiro ponto forte dessa visão teológica é sobre a ressurreição das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12, que é declarada como sendo uma referência ao arrebatamento e à ressurreição dos santos, ou como acontecendo simultaneamente com o arrebatamento.
Porém, nós temos fortes argumentos contra essa teoria do arrebatamento em meio à tribulação. Primeiro argumento: as trombetas de 1 Coríntios capítulo 15, 52 e Apocalipse capítulo 11, 15 não são as mesmas trombetas. Por quê, pastor Leandro? A trombeta de Deus narrada por Paulo em Coríntios é um toque de vitória sobre a morte. Já a 7ª trombeta narrada por João em Apocalipse é uma série de anúncios de juízo sobre os perversos e de triunfo final sobre o reino de Satanás. Esse é o primeiro contra-argumento. O segundo argumento é sobre as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel têm caráter judaico e, portanto, a igreja não está incluída em parte alguma delas. A ira de Deus também é derramada na primeira parte do período da tribulação. Leia Apocalipse capítulo 6, depois você leia 1 Tessalonicenses e Apocalipse capítulo 3. Terceiro argumento contra essa teoria: as duas testemunhas parecem ser judias. Irmãos, segundo os símbolos do Antigo Testamento, que é o templo, as oliveiras e os castiçais, as chuvas deixam de cair e o povo é atacado por pragas. Se a igreja estivesse na terra, por que Deus designaria profetas judeus para a missão de testemunhar as nações? Ou seja, até o fim da era da igreja, a missão é da igreja de dar testemunho a todas as nações. Então há uma incoerência, uma incongruência nessa linha teológica, tá? E o quarto argumentação que refuta essa teoria é sobre a mesma objeção pode ser feita do arrebatamento em meio à tribulação. Isto é, que essa posição remove a expectativa da vinda de Cristo a qualquer instante. O período da tribulação começa com a aliança entre o anticristo e os judeus. Um evento que não será oculto. Então seria fácil, a partir dessa aliança do anticristo com os judeus, prever o momento da vinda de Cristo, tá? Essa é a visão midi-tribulacionista. Vamos agora para o pós-tribulacionismo. A corrente do pós-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre no final, ou parte do final da tribulação. Como assim? Naquela época, a igreja irá encontrar Cristo no ar e em seguida retornar à terra para o início no reino de Cristo, na terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo acontecem quase simultaneamente. Segundo essa corrente teológica, a igreja passa por toda a tribulação dos 7 anos. Você sabia que o catolicismo romano, a ortodoxia grega e algumas denominações protestantes defendem essa visão pós-tribulacionismo do arrebatamento? Qual seria, pastor Leandro, então, o ponto forte desta corrente teológica? Eles se baseiam no que Jesus, em seu amplo discurso sobre os fins dos tempos, diz que voltará depois de uma grande tribulação. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 29. Além desse livro, o do Apocalipse, com todas as suas várias profecias, menciona apenas uma vinda do Senhor. Isso ocorre após a tribulação. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Passagens como Apocalipse capítulo 13 e capítulo 20 também dão apoio a esta corrente teológica, porque certamente haverá santos na tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos em Apocalipse capítulo 20 afirma que já está a primeira ressurreição. Os pós-tribulacionistas afirmam que esta primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada com arrebatamento em 1 Tessalonicenses não pode ocorrer até então. Então, que historicamente o povo de Deus tem passado por momentos de intensa perseguição e julgamento. Por isso dizem que não deve-se ser surpreendente que a igreja também passe pela grande tribulação do fim dos tempos. Em relação a isso, o ponto de vista pós-tribulacional distingue a ira de Satanás, ou a ira do homem, da ira de Deus no livro de Apocalipse. A ira de Satanás seria dirigida aos santos, e a de Deus permite como que um meio de purificação de seus fiéis. Por outro lado, a ira de Deus é o derramar sobre o anticristo e sobre o seu reino ímpio e proteger o seu povo dessa punição. Mas qual é o ponto fraco dessa linha teológica? O ponto fraco é o seguinte:
O ponto fraco do pós-tribulacionismo é o claro ensino da Escritura de que aqueles que estão em Cristo estão sob a condenação e nunca experimentarão a ira de Deus. Basta você ler o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 1, versículo 1. Embora alguns julgamentos durante a tribulação sejam especificamente aos que não são salvos, muitos dos outros julgamentos, como os terremotos, as estrelas cadentes e fomes, afetarão tanto os crentes como os descrentes igualmente. Assim, se os crentes passaram pela tribulação, eles experimentarão a ira de Deus. Isso é uma contradição em Romanos capítulo 8, versículo 1. Um outro ponto fraco do ponto de vista pós-tribulacional é que devem, em certa medida, alegorizar a tribulação. Muitos pós-tribulacionistas ensinam que estamos vivendo na tribulação agora. Na verdade, alguns dizem que a tribulação começou imediatamente após o Pentecostes em Atos capítulo 2. Tal ensino ignora a natureza singular da tribulação, tal como apresentada nas Escrituras de Mateus capítulo 24, versículo 21, que será um tempo de aflição sem paralelo na história mundial. Além disso, os pós-tribulacionistas têm dificuldade em explicar a ausência da palavra igreja em todas as passagens bíblicas relacionadas à tribulação. Até mesmo em Apocalipse capítulo 4, versículo 21, que é a mais longa descrição da tribulação em toda a Escritura, você vai perceber que a palavra igreja nunca aparece. Os pós-tribulacionistas, eles devem supor que a palavra santos, em Apocalipse capítulo 24, versículo 21, significa igreja, embora a palavra seja diferentemente usada. A terceira corrente é a corrente do pré-tribulacionismo. O que essa corrente defende? Que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, deixando todos os que não creem na terra para sofrerem, tá? E eles também acreditam que alguns cristãos, que alguns fiéis ainda poderão ficar e depois serão salvos. Nesse caso, seria aí a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento aconteceria, para essa visão, o arrebatamento vai acontecer de forma secreta, tá? Trazendo muita confusão para as pessoas que não estarão preparadas para esse dia. Biblicamente falando, irmãos, o ponto de vista pré-tribulacional tem muito ao seu favor. Basta ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, 9 ao 10 e 5, 9, em que a igreja não é designada a ira e os crentes não passarão pelo dia do Senhor. Os irmãos sabem que a igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Note que a promessa não é de preservação através do julgamento, mas de ser guardada da hora, isto é, do período de tempo de julgamento. Os pré-tribulacionismo também encontram apoio no que não é encontrado nas Escrituras, o que? A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Revelação, de Apocalipse, mas significativamente a palavra não é usada novamente até o capítulo 22. Em outras palavras, em toda a longa descrição de tribulação de Apocalipse, a palavra igreja é visivelmente ausente. Você sabia que a Bíblia nunca usa a palavra igreja em nenhuma passagem relativa à tribulação? O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel, a igreja e os planos de Deus. Os 77 de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, são decretados sobre o povo de Daniel, ou seja, os judeus, e a santa cidade de Daniel, Jerusalém. Então essa profecia torna claro que a 70ª semana, que é a tribulação, é um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, e não para a igreja. Além disso, o pré-tribulacionismo tem suporte histórico. De acordo com João, capítulo 21, versículo 22 e 23, parece que a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Caso contrário, o boato de que Jesus voltaria durante a vida de João não teria persistido. A iminência, o que é incompatível com as outras duas teorias do arrebatamento, que é a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista, é um princípio fundamental do pré-tribulacionismo. O ponto de vista pré-tribulacional parece ser o mais que combina com o caráter de Deus, o seu desejo de guardar os justos do julgamento do mundo.
Os exemplos bíblicos da salvação de Deus incluem Noé, que foi protegido durante o dilúvio mundial, Ló, que foi protegido enquanto Sodoma estava sendo destruída, e Raabe, que foi protegida durante a destruição de Jericó. Mas um ponto de difícil compreensão dessa corrente é a divisão que é feita sobre o retorno de Jesus Cristo, que será em duas fases, o arrebatamento e a segunda vinda. Uma outra dificuldade enfrentada pela teoria pré-tribulacional é o fato de que certamente haverá santos na tribulação. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, capítulo 20, versículo 9 diz isso. Ou seja, os pré-tribulacionistas respondem a isso distinguindo os santos do Antigo Testamento e o da tribulação dos santos da Igreja do Novo Testamento. Os crentes vivos durante o arrebatamento serão removidos antes da tribulação, mas haverá aqueles que virão a Cristo durante a tribulação. Então ficou colocado aos irmãos as três correntes teológicas: a midi-tribulacionista, que defende que a igreja será arrebatada nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, a pós-tribulacionista, que defende que a igreja será arrebatada ao final da grande tribulação, e a pré-tribulacionista, que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E qual é a sua visão, pastor Leandro? A minha visão é que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, por coerências bíblicas. Eu acredito que a segunda vinda de Jesus será em duas fases, que será o arrebatamento e a manifestação em glória. No arrebatamento, a igreja será arrebatada, e na revelação de Cristo será a sua revelação para toda a nação. Eu acredito fortemente no rapto da igreja, até pelas palavras, até pelas doutrinas, até pelos ensinamentos, até pelos versículos bíblicos. Haverá sim o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Agora eu quero que você entenda, caro telespectador, independente daquilo que você acredita, se vai ser antes da grande tribulação, se vai ser durante a grande tribulação ou após a grande tribulação, fato é que precisamos estar preparados para este dia que, sem dúvida, será o dia mais glorioso para os salvos em Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, não esquece de deixar o seu like, deixe os seus comentários aqui, siga o nosso canal, se inscreva no canal, assim você ajuda esse canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdos esclarecedores quanto esse. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau!